Vamos para os nossos estudos nessa noite, né? Nós não tivemos, faz duas quartas-feiras que nós não tivemos, mas hoje nós vamos retomar. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a 1 Coríntios. No último encontro nós estudamos do verso 1 ao verso 13. E hoje nós estaremos continuando do verso 14 até o verso 33, se der tempo, né? 1 Coríntios capítulo 10, os versículos do 14 ao 33. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Digo isso a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que eu digo. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Observai o povo de Israel. Por acaso os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Será que estou dizendo que aquilo que é sacrificado a ídolo é alguma coisa, ou que o ídolo é alguma coisa? Não. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-na a demônios, e não a Deus. E não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou será que estamos provocando ciúme no Senhor? Por acaso somos mais fortes do que Ele? Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Ninguém busca o seu próprio bem, e sim o do outro. Comei de tudo quanto se vende no mercado, sem nada perguntar por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se, portanto, algum incrédulo vos convidar e quiseres ir, comei de tudo o que for servido, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso aqui, olha, foi oferecido em sacrifício, então não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Não estou falando da tua consciência, mas da consciência do outro, pois que seria julgada a minha liberdade pela consciência de outra pessoa. E se participo com gratidão, porque eu seria culpado de algo pelo qual eu dou graças. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem a igreja de Deus. Assim como em tudo eu também procuro agradar a todos, pois não busco o meu próprio bem, mas os de muitos, para que sejam salvos. Amém? Meus irmãos, é sempre bom nós lembrarmos da nossa caminhada e da nossa trajetória até aqui. Desde aquele primeiro encontro que nós tivemos no domingo pela manhã, onde nós iniciamos, demos uma abertura ao estudo da carta de Paulo aos Coríntios, nós trabalhamos várias situações, vários problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. E problemas esses que a gente viu que muito nos deparamos com situações semelhantes. Não necessariamente no Alzé do Pinho, mas a igreja do Senhor como um todo, como corpo do Senhor. E aí nós nos assemelhamos aos problemas que a igreja passava naquela época e que a igreja também do Senhor passa hoje. Por exemplo, a igreja tinha problemas de divisão, né? A gente já viu, não sei se você já viu, mas eu já vi inúmeras igrejas aí se dividirem, né? Se tornarem duas igrejas, uma congregação, enfim. Tem racha na igreja, né? Isso é fruto de divisão.
E a igreja de Corinto também passou por problema de divisão. Tinha um grupo era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Cefas, enfim. E o outro era de Jesus. Então tinha partidarismo na igreja. Existia também aqueles irmãos que tinham problema de pecados na área sexual, né? Tinha pessoas que estavam dormindo, né, tendo um caso com a madrasta. Tinha outros que estavam indo ter momentos, né, com as sacerdotisas de Afrodite ali nos templos pagãos. Então Paulo vai advertir os irmãos. Mas lá na frente Paulo vai dizer que as mulheres usem o véu, né? A gente vai entender isso lá na frente. Então Paulo também vai advertir questão da liderança. Às vezes a igreja estava tendo problemas e a liderança da igreja de Corinto não fazia nada, estava omissa, estava calada diante dos problemas. Existiam outros irmãos que estavam botando o outro na justiça, né? Os irmãos vão lembrar que a gente falou isso, na parte lá de litígio entre irmãos. Então, Paulo vai dizer, será que não tem ninguém aí entre vocês que seja capaz de tratar o problema sem levar a igreja a público para ser julgado por ímpios, né? Então, várias situações. E a partir do capítulo 8, Paulo vai trabalhar a ideia da idolatria e de carnes ou de comidas sacrificadas a ídolos. Por quê? Porque a igreja de Corinto estava localizada numa cidade, a cidade de Corinto, era uma cidade politeísta, adorava vários deuses, ali seja deuses da mitologia grega, ou seja deus da mitologia romana, mas eles adoravam aqueles deuses. Então, existia vários templos. E quando a gente fala de templo, é como se fossem pequenas igrejas, né? Que serviam de ponto de adoração desses pseudos deuses. Quando eu digo pseudo é porque não existe, né? É falso, é enganoso. Então, pseudos deuses, que na verdade eram deuses com D minúsculo. Paulo vai, na sua viagem à cidade de Atenas, vai se impressionar com a quantidade de templos também, de deuses oferecidos ali. E lá tinha um templozinho, um altar pequeno ao Deus sem nome, ao Deus desconhecido. E ele vai utilizar aquele artifício para falar de Jesus, né? Olha, eu quero falar desse Deus aí sem nome, desconhecido. Então, perceba que a idolatria estava muito presente na igreja de Corinto. Era algo comum. Você saísse na rua, talvez tinha alguém sacrificando algum animal a alguma divindade daquela época. E aí, nesse contexto, também existia dois grupos na igreja de Corinto. O grupo dos irmãos que se consideravam fortes, né? Aqueles que se achavam intelectualmente, espiritualmente, teologicamente mais fortes, e aqueles irmãos novos na fé que se achavam fracos. Então, eram conhecidos fracos na fé. E Paulo, desde o capítulo 8, vai falar uma exortação para os fortes, para aqueles que se consideram fortes. Nos textos anteriores, ele vai dizer, olha, você que cuida ou se acha que está em pé, cuide para que não caia. Né? A ideia de que mesmo você achando que está tudo bem, que é um cara forte, canela de fogo, que dá chute na cara do inimigo, cuide para que não caia. Porque da mesma forma que você se acha que está forte, talvez você tenha uma rasteira aí do inimigo. Né? Então, Paulo vai trabalhar ainda a questão dos irmãos que se consideram fortes, idolatria e comida sacrificada a ídolos. Então, nesse contexto, Paulo inicia o discurso dele, na verdade continua, né, do verso 14, dizendo o seguinte, portanto, e aí a ideia dessa conjunção aí, né, portanto, né, isso é uma conjunção mesmo, me perdoe se não for uma conjunção, mas que é uma ligação aí entre duas orações, né? Mas é uma afirmação, ele definindo uma conclusão de linha de raciocínio, dizendo, portanto, olhe, diante de tudo isso que eu falei, agora eu quero que você entenda o sentido. Portanto, fuja da idolatria. Por quê, meus irmãos? Porque a idolatria, né, é um contexto de você trocar a adoração ao verdadeiro Deus por algo que não existe. É você deixar Deus de lado para
dar crédito, colocar a sua vida, a sua fé, a sua confiança em coisas feitas por mãos humanas. Na semana que a gente estudou esse texto do versículo 1 ao versículo 13, os irmãos vão lembrar que Paulo vai se utilizar do artifício de lembrar os irmãos do bezerro de ouro que Arão construiu lá no deserto, né? Que Arão vai fazer, pega o ouro, os brincos, tudo ali daquele povo, e diz: aí está, ó Israel, o Deus que te tirou do Egito, né? Então, é a ideia de tirar a adoração a Deus, que é o único, verdadeiro, suficiente, sustentador e mantenedor de todas as coisas, para dar crédito e dedicar a sua adoração a algo feito por mãos humanas, que não tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não escuta, tem olhos, mas não vê, né? É inanimado, ali não tem alma, não tem nada. É aquela coisa ali feita pelas mãos humanas. E aí Paulo vai dizer: fuja, então, da idolatria. Digo isso às pessoas sensatas, as pessoas que são consideradas fortes. Fuja da idolatria. Você que se acha forte, você que pensa que sua cabeça é centrada, que você é uma pessoa, né, tranquila, fuja. Mas não apenas fuja, julgue vocês mesmos o que eu vou dizer, né? Julgai vós mesmos o que eu digo. Aí ele vai dizer: preste atenção, você que se acha forte, você que é uma pessoa que se acha bem teologicamente, julgue agora o que eu vou dizer. É como ele estivesse dizendo assim: analise, preste atenção e tire as suas próprias conclusões. Tire você a sua própria conclusão. E aí ele inicia, né? Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão no corpo de Cristo? O que é que ele está dizendo aqui? Quando nós comemos do pão, participamos da ceia do Senhor. Quando nós comemos do pão e quando nós bebemos do vinho, não é, do cálice, nós não estamos participando do corpo e do sangue de Cristo? Tá ou não? Tá. Nós estamos participando do corpo e do sangue de Cristo, né? Há algumas igrejas que vão dizer que é o momento ali da comunhão. Algumas igrejas reformadas, inclusive, algumas não, né? Todas as igrejas que são de fato reformadas, elas têm a ceia do Senhor todos os cultos. Não sei se você sabia. Nós fazemos a ceia do Senhor uma vez por mês, não é isso? Uma vez por mês. As igrejas reformadas entendem que a ceia é a parte da comunhão, é parte integrante do culto. Então, todo culto, eles fazem a ceia do Senhor. Então, quando Paulo vai dizer isso, olha, por acaso, quando nós não tomamos do cálice e comemos do pão, não estamos participando do corpo de Cristo? Lógico, não é? Nós estamos, como diz, comungando, né? A igreja católica, eu acho que é a igreja católica que diz essa palavra, né? Estão comungando do corpo de Cristo. Lógico, nós não cremos que os elementos da ceia, eles se transubstanciam, né? O que é isso? Eles não se transformam literalmente no corpo de Cristo, no sangue de Cristo. A igreja primitiva, desde o primeiro século, foi muito perseguida pelos romanos por acreditar que os cristãos eram canibais também, né? Por quê? Porque eles se escondiam para fazer a ceia e diziam que estão participando do corpo e do sangue de Jesus. Então eles acreditavam, os romanos perseguiam a igreja, alegando que os irmãos eram canibais, porque comia do corpo de Cristo e bebia do sangue de Cristo. Na verdade, isso não é a verdade, né? Nós cremos que os elementos, naquele momento ali da ceia do Senhor, Cristo está ali em espírito. Cristo está ali com a sua graça, com o seu Espírito Santo, nós estamos participando do corpo dele em espírito. Amém? Então, é a ideia de que quando nós comemos do pão, nós bebemos do sangue, do vinho, estamos participando do corpo de Cristo. Aí veja, versículo 17.
Verso 17. Há somente um pão, e nós, embora muitos, somos só um corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Há igrejas também que elas só fazem a ceia uma vez por ano. Não sei se você sabe. Tem igrejas que fazem a ceia apenas uma vez por ano, porque acreditam que quando Jesus fez a última ceia, os irmãos vão lembrar, quando Jesus fez a última ceia, estava no período de uma festa. Qual era a festa que estava ali acontecendo? E a festa, além da Páscoa, era a festa dos pães asmos, que tinha-se um costume na época, que era o quê? Mandar soltar um bandido condenado à morte e prender outro no lugar dele. Não foi isso que aconteceu entre Jesus e Barrabás? Então era a festa dos pães asmos, era o pão que era naquele período do ano que não levava fermento, não é isso? Pão sem fermento. Então era uma vez só por ano. Então essas igrejas acreditam que só no período do ano onde é a festa dos pães asmos pode celebrar a ceia. Por quê? Porque o pão era aquele pão daquela época. Por isso que Jesus vai dizer, quando comeres deste pão, apontando para o pão, qual era o pão que estava na época? Pão asmo. E beberes desse vinho, né, era o vinho que era colhido na festa dos pães asmos. Então, algumas igrejas entendem que é uma vez só por ano. Mas Jesus vai dizer o quê? Façam isso todas as vezes em memória. Então, não importa a quantidade. O que importa é o sentido. Né? A gente vai ver isso daqui a umas 2 quartas-feiras, quando a gente for falar sobre ceia do Senhor. Quando Paulo, né, lembrou os irmãos de Corinto falando sobre a ceia. Mas aonde é que eu quero chegar aqui falando de ceia? Porque, veja, Paulo ele vai se utilizar desse artifício de dizer, Fernando, quando você come do pão da ceia do Senhor, e quando você bebe do vinho da ceia do Senhor, você está participando do corpo de Cristo. É um pão só, mas existem milhares de pessoas que são um só corpo no Senhor. Certo? Então, os irmãos do José do Pinho é um só com os irmãos da Assembleia, é um só com os irmãos da Igreja de Chico Mendes, é um só com todos os irmãos que estão espalhados sobre a face da terra. No momento quando a gente participa da ceia, estamos todos em um só corpo no Senhor Jesus. Agora veja o problema, não na ceia, mas o que estava acontecendo lá com os irmãos de Corinto. Vamos para o texto. Verso 18. Observai o povo de Israel. Por acaso os que comiam dos sacrifícios não são participantes do altar? Será que estou dizendo que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo realmente seja alguma coisa? Não. Antes digo as coisas para que eles sacrificam a demônios, e não a Deus. E não quero que tenhas comunhão com os demônios. Pare aí um momento. Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Paulo vai dizer, olha, quando nós comemos do pão e bebemos do vinho, somos um corpo no Senhor. Se você comer comida sacrificada, se você adorar o ídolo, você está sendo um só com o demônio. Simples assim. Se você comer comida sacrificada, você está participando do corpo, né, sendo um, comungando, como dizem os irmãos católicos, com demônios. E aí Paulo vai dizer o seguinte, veja, no versículo 19 ainda, ele vai dizer, será que estou dizendo que aquilo que é sacrificado a ídolo é alguma coisa, ou que o ídolo é alguma coisa? Não. Porque veja, Paulo está dizendo, o problema não é o ídolo. O problema não é a imagem, mas é quem está por trás. Porque o ídolo, a imagem de barro, não vai mudar, vai ser a imagem de barro sempre. Entende? Não tem vida, não tem nada. Não vai... Então o ídolo não tem problema. E a comida, né? Enfim, não tem problema, mas o problema é quem está por trás. É para quem é sacrificada aquela comida. Aí é que está o problema. Por quê? Porque quando Cristo se sacrificou,
Ele se sacrificou, ele deu a sua vida para nós sermos um com o Pai. Não foi isso que ele disse? Que vocês sejam um, como eu sou um com o Pai. Então, se vocês estiverem em mim e eu estiverem em vós, pedir o que vocês quiserem, né? Isso era feito. Tudo, então, é ligação. Se nós estivermos em Cristo, nós temos ligação direta com o Pai. Estamos comungando o corpo dele, participando da ceia. Mas se nós comermos de comida sacrificada, nós estamos comungando com o Espírito que está sendo sacrificado daquela comida. Isso é pacífico do entendimento. Não é? Então, quando você vai lá naquele lugar onde há aquele bombozinho, aquele negócio, aquela feijoada que tem lá, que foi uma comida feita, pensando e sacrificada, né, com uma entidade, para uma entidade, se você for lá sabendo, você vai comer e vai estar comungando com o demônio. Quem está entendendo diz amém. Então a ideia aqui não é a comida, e também não é o ídolo, a imagem, mas é quem está por trás. Tranquilo? É complicado. É complicado não de entender, mas da realidade nua e crua. Por quê, meus irmãos? Porque, na verdade, o ídolo é um artifício de Satanás para tirar a adoração a Deus e colocar para ele. Ponto. Ou você acha que aquelas milhares e milhares de pessoas no carnaval, ali pulando numa entidade chamada Galo da Madrugada, está adorando a Deus? Está adorando a quem? A Satanás. Não é o galo gigante que está ali não, mas é quem está por trás do galo. Ou você acha que aquelas pessoas que vão para as ladeiras de Olinda, alguns dias depois, quando vai algumas jovens senhoras fazer o lava, né? Ali na Bahia também, lavar as ruas. Não sei se você já viu. Senhoras vão ali, né? Fazem aqueles rituais, vão lavar as ruas, as ladeiras, seja em Olinda, seja na Bahia. Mas tudo ali é um ritual que é realizado a entidades que, na verdade, estão adorando a demônios. E ali, meu irmão, depois, não é só 4 dias de festa, não, para carne, não. Tem o carnaval fora de época, né? As prévias, tem o durante e tem o pós, né? E aí, meu irmão, é morte. É jovens se drogando, se prostituindo, arrastão. Eu fico imaginando aquelas pessoas que moram na ladeira de Olinda. Não vou muito para longe, não. Fico imaginando as irmãs que moram no Alto Zé do Pinho, né? Ali nos 4 dias de carnaval, Irmã Cecília, Irmã Miriam, que fica ali mesmo de frente ao polo, né? É difícil, meu irmão. É o quê? Se eu nunca dancei? Oxê! Eu danço até agora, minha irmã, se a senhora quiser. Mas eu danço para Jesus. Entendi, paixão, entendi. Oxi, é demais. Eu disse, o senhor dança? Eu disse, danço. E jogo bola, né? Mas quando eu não era evangélico, né? Eu também participava disso aí, né? Participava. Na verdade, eu não ia para o foco, né? Até porque eu não tinha idade para isso. E meus pais também não gostavam. A gente sempre alugava uma casinha, ia para casa de família, uma casa de praia e tal. E eu gostava mais daqueles caras que chegavam, né? Os caboclos de lança. Tchá, 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 aí, né? Eduardo era também de caboclo de lança, é? Tá certo. Ainda bem que Jesus salvou, né? Então, eram as coisas que a gente participava, né? Nesses momentos que tem aí. Mas louvado seja Deus que Ele nos libertou. Que Ele abriu os nossos olhos espirituais. Porque quem está dentro não enxerga. Não enxerga isso.
E a Bíblia vai dizer que o inimigo, né, o príncipe desse século, cegou o entendimento para que as pessoas não vejam. Então a ideia é de que aquele que está ali diante do ídolo está, na verdade, adorando ao inimigo. E agora, para os irmãos entenderem também, a gente vai voltar para o texto, que a gente não saiu do contexto aqui, mas o que acontece é, às vezes, a gente acha que a idolatria é só aquelas pessoas que estão ali diante de uma imagem, né? Ali na Romaria, Padre Cícero, né? Ali na Morro da Conceição, aqui mais perto, tem ali aquele período, aquela imagem, a igreja ali passando com aquele andor. Aquilo é idolatria? É idolatria. Mas o inimigo das nossas almas, ele sempre se atualiza. Ele sempre procura formas de tirar de ter mecanismos de subverter a adoração a Deus para levar para Ele. Tem pessoas que têm idolatria ao dinheiro. É ou não? Tem pessoa que vive ali, está atrás de dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. E a Bíblia vai dizer que está adorando a Mamon. Não é? É um demônio, Deus dinheiro. Tem pessoas que têm a sua vida adoração ao sexo. Tem todo tipo de gente aí, meu irmão, que o inimigo utiliza de forma sutil para tirar a atenção e levar para ele. E gente que não consegue viver, né, sem o marido. O ídolo dela é o marido. Vice-versa, é a esposa também. Né? Tem aquela pessoa que é crente, vem para a igreja, se Deus por algum motivo levar, me leve também, Jesus, que eu não vivo sem Ele. Não é assim? Eu não vivo sem ela. Ela é o meu respirar. Anderson e Karen assim, é? É não, né? Não, pode levar não, agora não. Agora não. Né? Então, não, pastor, mas o senhor está sendo radical demais, é o sentimento da perda. Não, não é o sentimento da perda. Porque uma pessoa que tem um Deus, que sabe o Deus que serve, quando há o momento da partida, ele se entristece, fica ali com aquele momento de luto, mas ele sabe que um dia ele vai se rever novamente. Ali não é o último dia. Ali não é o final de todas as coisas. Muito pelo contrário, é o início de uma nova vida ao lado do Senhor. Então ali é um momento de dor, um momento de choro, mas ele respira, ela respira, pede força a Deus que conforta o coração, não é? E sabe que Deus é o que nos consola. Mas daí você, me leve, né? Eu tenho uma vizinha, inclusive, que o esposo dela faleceu, e era esse mesmo discurso. Pedia todo dia, a gente, tá como a senhora? Quero ir. Está com câncer de estômago. Né? Aí você vê, né? Agora está lutando, correndo para o hospital, que não quer ir, não. Então, né? Vai entender, né? Mas assim, precisamos entender o que o inimigo faz para tirar a nossa atenção. Tem gente que o Deus dele é o futebol, né? É o jogo. Então, é o cantor, né? Pastor tem muito, né? Tem gente que é o Deus no céu, o pastor na terra, né? Se possível, o pastor era num pedestal. Então, são essas situações. Vamos avançar. Verso 21, não é? Verso 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou será que estamos provocando ciúmes no Senhor? Por acaso somos mais fortes do que Ele? Então a ideia aqui do que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, você não pode ter dois senhores. Jesus já tinha dito isso lá atrás, né? Você não pode participar da ceia do Senhor, participar do corpo de Cristo, e ao mesmo tempo, quando sai daqui,
vai adorar outros deuses. Era o que estava acontecendo na igreja de Corinto, né? Eles participavam do momento de culto, participavam da ceia do Senhor. Quando terminava, que tinha uma festinha no templo ali, ele ia lá, opa, porque eu sou forte, a graça me alcançou, eu não irei para o inferno por causa disso, eu tenho a minha consciência tranquila, eu vou lá, vou festejar, vou comer e está tudo normal. Isso é o discurso dos liberais, né? Hoje há uma linha teológica chamada os liberais, né? Vinda aí dos libertinos, todo um contexto aí, né? Dos movimentos, né? Inclusive literários, né? E aí esses irmãos que advogam a teologia da liberdade, os liberais, né? Teologia liberal, é a ideia de que fomos alcançados pela graça. Então, nada pode nos tirar do amor. A gente pode pecar, a gente pode ir no carnaval, né? A Igreja Católica acredita nisso, né? A Igreja Católica acredita que o cara vai no carnaval, faz o que for, faz o que quer, depois volta, presta a sua missazinha ali, faz o seu... se confessa ali no confessionário ali com o padre, está tudo certo. Por quê? Porque Jesus morreu por todo mundo. Isso é pura mentira. A Bíblia vai dizer que, olha, porfiai, lute para entrar pela porta estreita, meu irmão. Porque grande é o caminho, espaçosa é a porta larga, que conduz o homem ao inferno, e muito é o que vão passar por lá. Mas pequenininha é um caminho, estreitinho é a porta que conduz ao céu. Você tem que lutar. O céu é conquistado debaixo de luta. E nós, todo dia, com suor no rosto, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu caí, mas me ajuda a levantar. Eu quero morar contigo no céu, Pai. Então, é a ideia de que nós precisamos, todos os dias, andar segundo a vontade de Deus. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Amém? E aí ele continua, no verso 23. Todas as coisas me são permitidas ou me são lícitas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. E aí a ideia, aí eu não sei se na sua Bíblia está destacado, mas é a ideia do mesmo discurso dos irmãos liberais, que eram os irmãos fortes da igreja de Corinto. O que eles diziam? Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer todas as coisas. Era o que os irmãos fortes diziam. É o que os liberais hoje em dia falam. Eu posso fazer tudo. Aí Paulo responde: mas nem todas as coisas edificam. No texto lá atrás de Corinto, que a gente viu, ele vai dizer: todas as coisas me convém fazer, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Entende? É Paulo pegando o discurso desses irmãos, dizendo: olha, todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo responde: mas nem todas as coisas são proveitosas, viu? Todas as coisas eu posso fazer. Aí Paulo responde: mas nem todas edificam. Então nós precisamos ponderar. Tudo nós temos que ponderar. Ninguém busca o seu próprio bem ou o seu próprio interesse, mas sim o dos outros. Comei de tudo quanto se vende no mercado sem nada perguntar por causa da tua consciência. Que é interessantíssimo. Não sei se você já chegou no supermercado aqui no Alzé do Pinho, numa quitanda, né? Aí, por exemplo, ali na rua da nossa irmã Vera ali, tem um açouguezinho ali pequeno, né? Tão bonita as carnes ali, rapaz, eu acho. Lá eu passo ali, rapaz, vou comprar carne aqui, porque as carnes bonitas, tem carne de bode ali também, né? Não sei se é bode ou é porco que tem ali. É carneiro, né? Pronto. Aí eu passo, aí imagina, você chega lá e diz: ô fulano, esse boi aqui foi de que terreiro? Né? Esse bode aqui foi de pai painho, foi? Aí, que negócio é esse? Não, eu preciso perguntar, porque se foi sacrificado, eu não compro não. Né? Não foi sacrificado, meu irmão, aí foi pelo machado, né? Foi pela faca ali, né? Mas não foi nenhuma entidade que foi sacrificada, não. Então, Paulo está dizendo o seguinte: você não vai chegar dentro do mercado, olhar e dizer: rapaz, isso aqui não, porque isso aqui foi de São Longuinho, para dar 3 pulinhos. Né? Isso aqui foi de fulano, isso aqui foi de Beltrano. Não,
Ô fulano, vem cá, pelo amor de Deus, isso aqui, né? Então, rapaz, você é doido, né? Você tem que chegar no mercado, comprar tudo que está lá, né? Sem peso na consciência. Em peso na consciência. Agora, você chega, né? Ali na Bahia, no Pelourinho, né? Aí tá a baiana lá toda fantasiada, né? Toda arrumada, tudinho, tal. Aí você vai perguntar se o acarajé foi oferecido ou não vai? Né? Oxe, eu não pergunto nada. Me dê 2 desse aí, da Maria. Dela der, eu pego. Perguntei nada, né? Então, vamos ali, aquele acarajé ali. Mas se você parar para sentar, para conversar, ela vai dizer, rapaz, você não sabe. Oxe, foi noites acordado, matei 3 galos. Tome fumaçada no meio do terreiro. Né? É o quê? Azeite de dendê, né? Tome reza braba. Não, estou dizendo que a baiana vai dizer que antes de fazer o acarajé, fez todo um ritual. Entendeu? Você não vai perguntar a ela, qual foi o ritual que a senhora fez aqui? Eu te benzo, eu te curo? Qual foi, né? Não, não é isso não. Você chega lá, eu queria um acarajé. Ô meu filho, quente, né? Quem já foi na Bahia sabe que se fizer quente é com muita pimenta, né? Não, eu quero frio mesmo. Aí você pega ali, come seu acarajé, experimentou do tempero, né, da Bahia, compra e vai embora. Né? Agora, dona Maria, esse acarajé da senhora é de que mesa branca? Então, tá. Então, você vai pela sua consciência. Né? Verso 24. Ninguém busca o seu próprio bem e sim o dos outros. Comei tudo quanto se vende no mercado, sem nada perguntar por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e a sua... Aleluia. Tudo que foi feito, tudo que é, o que vier a ser, é para a glória do nosso Deus. O homem é que subverte, o homem é que desvirtua, corrompe. Mas se você chegar no mercado, pegar 1 quilo de farinha, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, quem foi que fez aquilo ali? Foi Deus. Deus que fez a semente regar, né? Ali, germinou tudinho. Então você vai ali, compra seu feijão, compra seu macarrão, compra ali a sua carne, vai no açougue, peça aquela peça de chambaril, dá um colchão mole, se não quiser, é a picanha, né? A picanha é um colchão mole. Corta ali as fatias, faz aquele caldo, aquele guisado, aquele cuscuz bem temperado, bastante molho, chama teu pastor. Então, faz a lasanha. Não tenha dúvida, eu não vou perguntar onde foi que você comprou. Deixe Deus lhe usar, né? Hoje eu tomei uma sopinha na casa do irmão Davi. Eu fui visitar o irmão, quando eu cheguei tinha um prato lá de sopa lá. Então, eu estou inocente, viu? Nessa situação aí. Delícia de sopa, né? Então, é a ideia de que você faça a sua comida, compre no mercado, sem peso na consciência. Agora não vai inventar, não porque eu vi na igreja, que agora tem que perguntar. Não esqueça isso. Não estou dizendo isso aqui, não. Né? Dê-me. Tapioca do Alto da Sé, né? Já ia perguntar da tapioca, né? É. Ali a situação também não se diferencia muito, né? Dali da Bahia, né? Se diferencia muito. Mas assim, não, tranquilo, a senhora vai chegar ali, tem aquelas barraquinhas ali, lá no alto. Não uma tapioca aí de queijo, não uma tapioca aí, né, de coco, né? Um leitinho condensado, pega, come e vai-se embora. Ô, dona Maria, de que terreiro saiu essa goma? Não vai fazer isso, né? Esqueça isso, chegue lá, coma, né? Senhor, louvado seja o teu nome, o Senhor me deu condição, comprei aqui, vamos embora. Né? Essa é a ideia. Vamos avançar para... Eduardo fica rindo ali.
Vamos avançar para liberar vocês fazerem mais perguntas? Sei que vocês estão cheios de perguntas para fazer. 28. Mas se alguém vos disser... a chave aí agora. Mas se alguém vos disser, isso aqui foi oferecido a um ídolo, viu? É um sacrifício. Então não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da tua consciência. Aí você chega naquele Corme Damião, né, Paixão? Aquele Corme Damião, né? Aí Paixão chega aqui, com um saquinho, um exemplo, né? Ficou lá na fila, aquela demora, tudinho e tal. Chegou, pastor trouxe para o senhor. Me dê, minha irmã, louvado seja Deus. Vou comer banho. Mas se eu... Irmã Paixão, só pegou aonde? Peguei lá na fila do Corme Damião. Leve. Quero não. Por quê? Porque a consciência, eu sei de onde veio. Né? Se eu sei de onde veio, eu sei a procedência, eu sei do rito que teve por trás. Né? Então aí você precisa ter esse entendimento. Se alguém chegar para você e disser, essa comida foi feito um trabalho, foi feita uma liturgia, tem um viés cultural aqui, você não vai comer. Tem gente que não come sarapatel, né? Tem gente que não come buchada, né? Aquela galinha de cabidela, né? Por quê? Porque tem um senso, né, ali, porque são normalmente as comidas, não sei se você já parou para perceber, são normalmente comidas, lógico, algumas são feitas com sangue, né, então tem gente que tem aquela repulsa, e são algumas comidas que normalmente são feitas nesses centros de rituais. Então, tem gente que não come. Aí a senhora chama a igreja. Entendeu? Com um limãozinho. Pastor come também. Sarapatel, pode fazer. Buchada. Osiel, buchada também? Pode fazer. Daquela e deixa para partir na hora que eu chegar. Você parte ela assim, que ela né? A gente come. Agora, se você chegar na casa de alguém que você tem, assim, você já sabe que é desse meio, né? Que mexe com determinadas coisas, você já vai com o pé atrás. Se ele te convidar, você vai comer, não vai perguntar a ninguém. Agora, se ele disser, me perdoe, meu irmão, mas eu não posso comer. Por que você não pode? Porque eu temo a um Deus, e só a Ele eu presto culto. Acabou. E aí, pega ali, vai embora. Pede desculpa, né? Por quê? Porque é a consciência. Verso 29 para terminar. Vamos avançar para terminar. Não estou falando da sua consciência, mas da consciência do outro. Porque seria julgada a minha liberdade pela consciência do outro. E se participo da gratidão, com gratidão, porque eu seria culpado, então, daquilo que eu dou graças. É a ideia do que o Forte está dizendo, né? Se eu tenho a minha consciência, por que eu vou pagar pela consciência dos outros? Se eu tenho convicção daquilo que eu acredito, por que eu vou ser culpado pela consciência do outro? É uma pergunta, né? Aí o próprio apóstolo responde. Veja o que ele diz. Portanto, seja comendo, seja bebendo, fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não vos torneis o quê? Escândalo ou pedra de tropeço para o teu irmão. Nem para judeu, nem para grego e nem para a igreja de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: se você mais uma vez se acha forte, mas se você com a sua consciência for pedra de tropeço para alguém, você está pecando. Entenderam? Se eu tenho convicção de que se eu tomar um copo de vinho, eu não estou pecando, que eu tenho a minha maturidade, eu tenho meu contexto teológico, não estou pecando. Mas se eu chegar, vou no mercado, pego uma garrafa de vinho, boto ela aqui, aí chego na casa de um parente meu,
que não tem compromisso nenhum com Deus, aí eu, pô, toque, 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 toque. Aí ele vai dizer o quê? Rapaz, o crente, tu é chegado, né? Bota logo um copo para mim também. Aí, foi pedra de tropeço, meu irmão. Escândalo para a igreja. Pecou. Aí teve um irmão aqui, que eu não vou dizer o nome, que disse, então pode beber escondido, né? Para ninguém ver. Eu me lembro dele, né? Ele está por aqui. Ele está por aqui, né? Mas a ideia é a consciência. A consciência. Né? Versículo 33. Assim como em tudo, eu também procuro agradar a todos, pois não busco o meu próprio bem, mas a de muitos, para que eles sejam salvos. Aleluia. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu sou apóstolo, eu tive um encontro com Deus, eu fui chamado pelo próprio Jesus, mas aquilo que eu posso fazer, eu abro mão para que as pessoas olhem em mim e sejam um exemplo. Sejam alcançados pela graça. Sejam salvos. Se você ver no versículo 11, ele vai dizer o seguinte, sejam meus imitadores, no capítulo 11, sejam meus imitadores como também eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, olha, mesmo eu tendo a minha consciência, mesmo eu sabendo o que é certo e o que é errado, eu prefiro me fazer de fraco para suportar o irmão na fé, para que todos sejam salvos. O que tiver no meu alcance, eu vou abrir mão, vou me quebrar, vou me humilhar, para que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo. Então, é isso que Paulo ensina à igreja de Corinto e nós podemos aprender hoje também. Nós precisamos suportar o mais fraco, abrir mão daquilo que a gente tem a nossa soberba e dizer, eu posso fazer, porque Cristo... Ei, mas se isso for pedra de tropeço na vida do irmão mais fraco, você está pecando. A gente não pode fazer o irmão cair. Então, se a gente for ver nos capítulos anteriores, capítulo 9, Paulo vai dizer, será que você não pode sujeitar-se ao mais fraco? Será que você não tem essa hombridade ou essa humildade de se submeter em não fazer algo por amor ao teu irmão, para alcançar o teu irmão? Será que você, por causa do pecado, não pode deixar de comer carne? Paulo vai dizer isso, esse exemplo. Será que você não pode deixar de comer carne e ganhar o teu irmão? Tu prefere comer carne e teu irmão que se vá, que se perca, porque está se escandalizando com você? Então é a ideia da gente ter essa maturidade. Nós precisamos ser a imagem e semelhança de Cristo. A adoração somente a Ele. Quer comais, quer bebais, ou que fazeis qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu disse isso domingo passado lá na congregação, em relação à roupa. Disse, olha, qual é a roupa que eu devo ir para a igreja? Pergunte a roupa. Vá no seu guarda-roupa, olhe para a roupa e diga assim, será que o nome do Senhor será adorado, eu na igreja com essa roupa? Acabou. Se a resposta for sim, vá com a roupa. Se você olhar para a roupa e dizer, rapaz, o nome do Senhor Jesus não vai ser adorado com essa roupa. Pelo contrário, alguém vai pecar, olhando para mim. Então queima essa roupa. Será que você não consegue viver sem essa roupa? Porque você é tão forte na fé, não consegue viver sem essa roupa? Aí você vem porque não, eu sei, eu conheço a palavra. Quem está errando é o outro. Não é muito bem assim, não. Então, essa é a praxe, né, desse capítulo que Paulo se encerra, né, falando sobre comida sacrificada. Na semana que vem, nós vamos falar sobre como as mulheres devem se apresentar na igreja.